Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar sobre a estratégia do dividendo inteligente para outubro-novembro de 2022, ou seja, ações que devem anunciar dividendos no mês de novembro e por essa razão a gente está no início de outubro, né? Então por essa razão são ações que a gente poderia acumular durante o mês de outubro e começo de novembro. Então eu vou falar aqui sobre 4 ações, falar sobre os indicadores delas, né? Então fiquem comigo até o final do vídeo para acompanhar o raciocínio aí sobre todas essas ações. E se você é novo ou nova aqui no canal, saiba que eu faço vídeos diários como esse, então não perca tempo, aperte no botãozinho vermelho que tem aí embaixo, se inscreva no canal, porque se você tiver inscrito ou inscrita no canal, você não vai perder os meus próximos vídeos. Beleza, pessoal? Então agora, sem mais enrolação, sem mais delongas, vamos para o conteúdo do vídeo que está bem legal. E o dividendo inteligente é a estratégia de comprar ações antes do anúncio dos dividendos. A gente tem que lembrar que essa é uma estratégia difundida pelo Luiz Barsi, né, que é o maior investidor pessoa física aí do Brasil, e a compra das ações antes dos anúncios aí dos dividendos, né, faz então com que o investidor se antecipe à subida das cotações, porque geralmente quando uma ação anuncia dividendos, logo depois essas cotações sobem. Então, se o investidor deixa para comprar aí após o anúncio, né, então pode acontecer dele pegar essa subida aí. Então, se antecipando a esse anúncio dos dividendos, muito provavelmente vai pegar a ação com um valor mais baixo, uma ação mais barata, e vai poder comprar mais ações. Lembrando que dividendos são pagos pelo número de ações, então quanto mais barata, mais ações, mais dividendos você recebe. E, claro, né, busca também um dividendo mais rápido, porque você investe já no próximo mês, já recebe um anúncio de dividendos, então a bola de neve vai sendo formada, né? Então, o investidor com essa estratégia consegue obter um retorno mais rápido já em reinvestir na carteira. E a gente pode ver aqui que após esse primeiro turno das eleições aí, né, eleição muito polarizada entre Lula e Bolsonaro, a gente vê que ficou uma diferença pequena entre os candidatos, né, bem diferente do que as pesquisas mostravam, né, e ficou tudo então para o segundo turno, mas no primeiro turno já teve aí a formação do Congresso, né, formação de Senado e Câmara, e a gente pode ver que o mercado reagiu bem aí ao primeiro turno das eleições, teve uma subida aí de 8,27% nos últimos 5 dias, isso no momento que eu gravo esse vídeo, né, está na casa dos 117 mil pontos. Então, na semana anterior ao primeiro turno, aí, o Ibovespa caiu bastante, até fiz um vídeo aqui sobre isso, mas agora, após o primeiro turno, o Ibovespa reagindo bem, né, subindo bastante. E a primeira ação aqui é a da Grendene, a ação da Grendene que às vezes fica fora do radar, mas ela é muito comum em carteiras de dividendos, por mais que ela seja aí do setor de calçados, né, de consumo cíclico, a gente pode ver que ela paga dividendos várias vezes ao ano, então ela tem uma frequência bem legal nos pagamentos. E no ano de 2021 a gente pode ver que ela anunciou dividendos no dia 5 de novembro, então muito provavelmente pelo histórico da companhia, e claro que nunca isso é uma garantia, mas a gente analisa o histórico, vê quando que elas pagaram os dividendos e aí a gente acaba, na verdade, acertando na maioria das vezes quando que elas vão pagar de novo os dividendos e JCP. Então a gente vê aqui 5 de novembro de 2021 foi quando ela anunciou dividendos. Então provavelmente nesse ano, agora em novembro, também deverá anunciar dividendos. E a gente vê que a Grendene ela tem um dividend yield na casa de 5,7%. Um PL de 10, EV/EBITDA de 13 vezes, então não é nenhuma pechincha, mas se a gente for analisar o histórico aí de múltiplos da companhia, ela está em linha com essa média histórica, liquidez corrente de 8,67, então uma liquidez corrente bem alta que mostra realmente que é uma empresa que tem uma boa saúde financeira, né? A gente vê que o indicador de alavancagem dela está em menos 2,45 vezes, então a companhia tem bem mais dinheiro em caixa do que dívida, né? Então isso associado à liquidez corrente mostra realmente como a companhia ela tem uma boa capacidade de pagar dividendos, boas margens, né? Excelentes margens na verdade, um ROI muito bom de 15%. Então Grendene tem bons múltiplos, sim, tem bons, por mais que ela atue aí num setor que não é tão perene, num setor mais difícil aí comparado a outras empresas que nós temos aí para dividendos, a Grendene é sim uma boa empresa na minha visão para dividendos, para compor uma ação, uma carteira, né, de dividendos. A gente pode ver aqui que o dividend yield dela é histórico, aí a média é 5,8, atualmente está em 5,7, então está em linha com a média, mas ela já fez excelentes pagamentos de dividendos e ela paga com frequência, então isso é bom, tem um fluxo aí de dividendos sempre, né? Ela atualmente está com PL de 10,8,
que é bom, né? Mas, claro, a média da bolsa aí, o PL da bolsa tirando, né? Petrobras e Vale está em 8, então está um pouquinho acima, mas a média da Grendene é 12, então está abaixo da própria média. EV/EBITDA ele está em linha também com o histórico, 12,98 a média, atualmente em 13,08, e ela atualmente está com um payout baixo, né? Ela já pagou aí em 2020 acima dos 100% de payout, atualmente está com um payout baixo, mas a média dela é de 62%. Então a gente pode fazer uma conta aqui, né? O lucro por ação da Grendene atualmente é em 70 centavos, a cotação atual é de R$ 7,55. Se ela distribuísse, né, todo o seu lucro líquido aí, tivesse um payout de 100%, isso significa que ela poderia distribuir 9,2% de dividend yield, o que seria excelente. Mas, claro, ela está com um payout baixo, né? Então eu levei em consideração aí um payout mais ou menos de 50%, porque a média dela é 62%. A gente vê que em outros anos ela pagou mais que 50%. Então, se a Grendene no próximo ano, aí, nos próximos 12 meses, tiver um payout na casa dos 50%, que eu acho que seja bem possível, sim, por conta aí do seu histórico, né? Isso significa que ela deverá ter um dividend yield ali na casa dos 4,6%, um pouco abaixo do atual. Então, não é um grande dividendo, mas é um bom dividendo aí para compor uma carteira de dividendos na minha visão e para diversificar entre setores, né? E a segunda ação aqui é a da Taesa. A Taesa, que na minha visão é a melhor transmissora, segue sendo a melhor transmissora. A Taesa, ela fez pagamentos, anunciou pagamentos, né, em novembro de 2020. No ano de 2021, ela não anunciou em novembro, anunciou apenas em dezembro. Mas, de qualquer forma, eu acredito que ela entra, sim, aqui nessa lista, porque recentemente, né, 2020, ela fez pagamento em novembro. 2021 não fez em novembro, mas fez no começo de dezembro. Então, esse mês de outubro seria sim um bom mês para acumular ações da Taesa, visando a estratégia do dividendo inteligente, porque no mais tardar, em dezembro, a Taesa deve anunciar dividendos. E a gente pode ver aqui que o dividend yield dela nos últimos 12 meses é excelente, 13,24%, mas para os próximos anos, para os próximos trimestres, provavelmente a gente vai ver esse dividendo diminuindo. Eu já fiz vídeos aqui no canal falando sobre isso, vou explicar por quê. Ela tem um PL de 6 aí, que é muito bom, um EV/EBITDA de 7 vezes, então um EV/EBITDA ok, né? Ela tem uma liquidez corrente de 3,09, que é muito bom, margens excelentes, um ROI também excelente, ROIC também, crescimento de receitas e lucros, ainda que a Taesa seja muito grande já. E a gente pode ver aqui que a Taesa ela vai diminuir os dividendos nos próximos anos, aí nos próximos 2, 3 anos, muito provavelmente porque a gente pode ver que 73% da receita anual permitida operacional aí da Taesa vem de linhas de transmissão categoria 2, que são ativos que foram leiloados entre 99 e novembro de 2006. E isso significa então que essas redes, né, de transmissão mais antigas, elas têm uma redução pela metade após, né, o 16º ano de operação. Então, muitas dessas redes da Taesa estão entrando, são, né, dessa categoria 2, estão entrando nesse período. Isso vai fazer então com que a receita aí da Taesa e o lucro, consequentemente, seja reduzido. Então, o que acontece, né? A partir de novembro de 2006, tem aí os ativos de categoria 3, que eles são mais benéficos para as transmissoras, porque tem revisões tarifárias no 5º, 10º, 15º anos, tem 30 anos, né, de prazo de concessão também, mas não tem essa redução pela metade no 16º ano de operação, então categoria 3 é muito melhor para as transmissoras. E a gente pode ver que isso já está fazendo efeito aqui nas contas da Taesa, porque no segundo trimestre de 2022, o lucro líquido IFRS, que é o lucro líquido societário, que é o que a gente vê para dividendos, né, ele já caiu menos, né, já caiu 10,4%, né. E a gente pode ver aqui nos gráficos também que o indicador de alavancagem, né, dívida líquida sobre EBITDA, subiu nos últimos anos. Então, isso mostra que a Taesa está tendo que tomar mais dívida, né, o que é normal entre as transmissoras, para que ela possa então crescer, né, e ela possa entrar num novo ciclo de investimentos, que a gente vê aqui como divulgado pela própria Taesa, investimentos aí entre 101 e 126 bilhões, né, de reais nos próximos anos, ou seja, entre 2022 e 2031, aí num prazo de 10 anos. Então, nessa próxima década aí a gente vê que a Taesa está entrando num novo ciclo de investimentos, e é por essa razão que nos próximos 2, 3 anos a Taesa deve diminuir os dividendos. Agora, ela não deve diminuir tanto assim os dividendos, deve diminuir ali para casa de 8, 9% ao ano, o que ainda é muito bom.
E a terceira ação aqui é a do Banco do Brasil, BBAS3, que é minha ação preferida junto com ENBR3, né, EDP. Banco do Brasil, a gente pode ver, ele paga aí 7, 8 vezes por ano. Então, o Banco do Brasil tem uma frequência excepcional, isso sem falar nos dividendos, né, que são muito grandes, muito bons aí nos últimos anos, principalmente. E no mês, né, de novembro de 2021, a gente viu aí o Banco do Brasil fazendo pagamentos de juros sobre capital próprio para os acionistas. O Banco do Brasil também tem uma vantagem muito boa aí, que eles costumam anunciar os dividendos e no máximo 15 dias depois, por aí, já pagar os dividendos. Então, isso garante um retorno rápido. E a gente pode ver aqui pelos indicadores de Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma ação que ficou muito tempo ali na casa dos R$ 30, 29, 28, depois 32, 33, ficou muito tempo assim, mas sempre pagando dividendos, bons dividendos, né? E há pouco tempo aí atrás, né, o Banco do Brasil teve uma pernada aí muito boa, foi para casa dos R$ 40, hoje já está acima de R$ 40. E a gente vê, mesmo com essa cotação alta aí, né, o dividend yield nos últimos 12 meses de 8,5%, um PL de 5 e um PVP de 0,80, sendo que a média do Banco do Brasil aí costuma ser de um PVP de 1. Então, se o Banco do Brasil, né, voltar aí para um PVP de 1, né, o que é a sua média histórica, a gente pode ver a ação do Banco do Brasil valendo aí algo na casa dos R$ 52, R$ 53 reais. Liquidez corrente do Banco do Brasil é gigantesca, 26,29. Então, o Banco do Brasil, um banco que está muito bem, né, financeiramente, muito saudável, né? Indicadores de eficiência bons, margens boas, um ROI excelente, inclusive melhor do que os seus pares privados, e um banco que tem sido cada vez mais eficiente, porque a gente vê que teve queda de receitas nos últimos 5 anos, mas teve um aumento ainda maior de lucros nos últimos 5 anos. Então, um banco que, na média, né, vende menos, mas lucra muito mais. Então, isso mostra a eficiência do Banco do Brasil aí nos últimos anos. E a gente pode ver aqui, conforme notícia da Suno, né, também tem em outros portais de notícias, que o Banco do Brasil, no ano de 2023, conforme estimativa da XP, deve pagar cerca de 10% de dividendos no ano de 2023. Então, isso é muito bom, na verdade, essa é uma análise bem realista, na minha visão, né? As ações do Banco do Brasil realmente são excelentes geradoras aí de dividendos, de renda passiva para os acionistas, e sem falar também que o preço-alvo aqui que a XP colocou para a ação do Banco do Brasil é de R$ 57. Então é uma ação que tem espaço para valorizar, porque como eu falei, o PVP dela histórico, né, é de 1, o PVP atual é de 0,80, então se ela voltar para essa média histórica, possivelmente veremos o Banco do Brasil negociando a R$ 52, R$ 53. E a gente pode ver aqui então, né, nesse gráfico, como eu mostrei, a média histórica aí 1,03 atualmente, 22,59% abaixo da média. E a quarta e última ação aqui é uma small cap, né, a Irani que atua no segmento aí de papelão ondulado e de embalagens sustentáveis, né. A Irani é uma ação que eu tenho aportado bastante, claro, nada do que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda, apenas compartilho meus estudos, minhas experiências com vocês, né? Então, a Irani é uma ação que eu tenho aportado, eu acredito bastante na Irani. Por ser uma small cap, vejo que ela tem bastante espaço de crescimento e mesmo sendo small cap, ela tem feito bons pagamentos de dividendos e a gente vê que pelo histórico dela, no mês de novembro de 2020 e no mês de novembro de 2021, ela anunciou dividendos. A gente pode ver que nos últimos 12 meses pagou aí quase 8% de dividendos. Dívida líquida pelo EBITDA da companhia muito bom, né? Esse indicador de alavancagem dela está ali cerca de uma vez, então muito bom isso. Uma empresa que mesmo que esteja em processo de expansão, ela está desalavancada, ou seja, ela tem espaço para se alavancar. E aquela dívida que ela já tem, ela rentabiliza, né, essa dívida muito bem, aloca de forma eficiente o capital, porque a gente pode ver que o ROIC, né, que é o retorno sobre o capital investido, está em quase 20%. Margens excelentes, ROI também excelente. Irani é uma ação que costuma sempre passar nos filtros aqui que eu faço para estudar mais a fundo as ações, e é por essa razão, depois de ter passado pelos filtros que eu fiz de estudar Irani, é que eu resolvi investir em Irani. Ela negocia, mesmo pagando esses excelentes dividendos, tendo uma boa saúde financeira aí, liquidez corrente de 2,79, ela negocia apenas 4 vezes EBITDA. Então o Irani é uma ação que, na minha visão, segue barata, né? Segue com um certo desconto e que tem muito espaço para crescer. A gente vê aqui que o Brasil é o sexto maior, né, produtor no mundo aí de papelão ondulado, mas existe espaço para crescer, porque a gente vê aqui
que, por exemplo, Estados Unidos tem uma produção per capita, né, de papelão ondulado de 114, né? Japão 112, Alemanha 128, isso metros quadrados por habitante, né? E o Brasil 35. Então, quer dizer, o Brasil tem muito espaço para crescer ainda nessa produção e a Irani está muito bem posicionada nesse mercado. E como a gente pode ver aqui, as embalagens sustentáveis, né, elas não têm a ciclicidade, né, que algumas vezes a gente pode ver em alguns setores aí correlatos ao da Irani, porque a gente vê que o preço delas continua sempre subindo mesmo em períodos de crise. Então isso aqui é muito bom, muito positivo para quem investe na Irani e é por essa razão, né, que eu acredito bastante no futuro dessa empresa. Quero saber o que vocês acham dessas 4 empresas e se vocês têm outras ações aí para a estratégia de dividendo inteligente visando, né, anúncios de dividendos em novembro. Então, se vocês têm aí, deixem comentários. Aprendo muito nos comentários com vocês, leio e respondo todos os comentários aqui do canal. Um forte abraço a todos e até a próxima.